Esdras capítulo 4, versículos de 1 a 5. A oposição dos samaritanos. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e lhes propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar vosso Deus, e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo de nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá, de os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução, e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos, nós temos que encontrar agora uma realidade que muitas vezes nós acabamos nos impedindo de enxergar. Muitas vezes nós convivemos com pessoas ao nosso redor e pensamos que essas pessoas realmente são pessoas que vão trazer algum benefício ou pelo menos não vão nos atrapalhar na nossa vida. E quando o povo de Israel, o povo que estava de volta, os judeus que estavam de volta ali do cativeiro, encontraram aquela cidade do jeito que estava, e tudo estava destruído, e tudo estava acabado, tudo estava de uma forma completamente inabitável. Eles chegaram ali e começaram a tirar as pedras, a reconstruírem as suas casas. Eles começaram a se esforçar para limpar a cidade e começaram a renovar, construindo as casas, plantando as suas plantações, fazendo o seu tempo de adoração e tudo mais, que era próprio para que eles pudessem habitar naquela terra. E até então, aqueles vizinhos não estavam nem aí para eles. Pensaram, eles não estão fazendo nada que esteja nos atrapalhando. E também nada que esteja nos ajudando, então vamos deixá-los. Mas quando eles começaram a edificar aquele templo, a história daqueles vizinhos não era o povo que habitava já naquela terra anteriormente, mas na conquista do reinado de Israel, o rei da Síria, ele trazia pessoas de outros povos para habitarem ali. Então, eles não eram culturalmente daquela região. Eles tinham a cultura de outros deuses. E se você levar em consideração que o que realmente começou a trazer o incômodo no coração daqueles vizinhos, que no primeiro momento pareciam tão simpáticos, tão cooperativos, colaboradores. Nós queremos ajudá-los a estar reconstruindo este templo, tal.
Na verdade, a intenção deles não era de adorar ao Deus verdadeiro, mas era de alguma forma interferir na adoração ao Deus verdadeiro. Eram pessoas que, de uma forma indireta, estavam sendo usadas para atingir justamente a área de adoração, que era o templo. Fala para mim, quantas vezes você tentou construir algo dentro da sua vida de fé e de repente apareceram aquelas pessoas que no primeiro momento pareciam pessoas super interessadas em ajudar e daqui a pouco elas te atrapalharam, te roubaram a fé ou então se envolveram tanto na sua vida que tiraram o seu foco, começaram a levar você a tomar decisões erradas, a tirar o foco de Deus e levar você para uma atitude carnal. Quantas vezes as pessoas no mundo, elas vêm num primeiro momento com aparência de bondade, de benevolência, mas na verdade existe um fundo de atrapalhar o caminhar, atrapalhar o crescimento, atrapalhar aquilo que Deus tem como projeto na vida da outra pessoa, talvez por inveja, talvez porque estas pessoas não conheceram a Deus, ou até o conheceram, mas não tiveram experiências profundas com Ele, não conhecem a Sua palavra, ou até conhecem, mas não conhecem na profundidade e acabam se deixando levar pela dureza do coração, pela carnalidade, pelo fruto da carne, e elas te levam a tomar decisões que te afastam de Deus. E o interesse daquelas pessoas ali em Jerusalém era atrapalhar a construção do altar de adoração que aquele povo estava tentando realizar, estabelecendo o templo novamente. Estaria se estabelecendo a presença de Deus contínua naquele lugar. Porque naquela época, a presença do templo e da Arca da Aliança dentro do templo representaria então toda a adoração de volta para aquela terra. A conquista daquele território estava realmente sendo feita pelo Senhor através daquele povo que estava de volta. Mas aqueles vizinhos estavam se sentindo ameaçados na sua adoração. Mesmo sem saber, eles estavam se sentindo ameaçados e levados a então interferir diretamente na reconstrução do centro de adoração daquela região que seria o templo, ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Então, eu quero hoje desafiar você. Pense. Quantas pessoas que já estiveram à sua volta que roubaram de você a fé, roubaram a sua energia espiritual no aspecto de conhecimento de Deus e aprofundamento, e elas te levaram a tomar decisões erradas, elas te levaram a pecar, elas te levaram a desacreditar, ou até mesmo quando você pecou, elas vieram e te acusaram. Elas te levaram ao pecado e quando você caiu em tentação, elas foram e te acusaram. E não te acusaram apenas diante de você mesmo, mas te acusaram diante dos homens e de Deus. E você se sentiu prejudicado. Então, daqui para diante,
Primeiro, como cristão, você precisa perdoá-las. Perdoa, porque elas nem sabiam o que estavam fazendo. E depois, seja prudente. A Bíblia diz de uma forma muito clara, a prudência é irmã da sabedoria, elas andam juntas. Então, como aquele povo diz, eu não vou abrir para você interferir naquilo que eu estou construindo no meu templo, porque o templo que sou eu é a habitação do Senhor, e o templo que sou eu vai viver toda a plenitude que Deus tem para mim. E vocês não vão mexer em mim, porque aquilo que está sendo construído é meu e do Senhor, por ordem do Rei. Por ordem do Rei, eu vou continuar fazendo o que o Rei mandou. Porque Ciro, naquela hora, era uma figura de Cristo, restituindo o que estava perdido, trazendo de volta para uma reconstrução. Então, sabe, não deixa ninguém interferir. Ainda que sejam pessoas próximas, que aparentam bondade, benevolência, parece que vai ficar mais fácil, mais rápido, mas se elas não vierem de Deus para você, se elas não tiverem as características de Cristo, se elas estiverem segundo o costume da terra, isso pode ser prejudicial e pode ser uma armadilha. Então, seja prudente. Permita que o Espírito Santo te ensine todas as coisas e te leve a caminhar com as pessoas certas, num sentimento correto, dirigido pela palavra de Deus. E você não vai se corromper e você não vai perder, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia, Senhor. Nós queremos realmente pedir que o Senhor possa nos colocar um coração que seja humilde e manso, mas também que seja prudente e sábio. Pai, dá-nos discernimento de espírito, para que possamos entender quando aqueles que se aproximam de nós vêm como pessoas dignas ou como cilada na nossa vida. Quantas vezes nós nos envolvemos com pessoas que aparentemente se dizem irmãos, mas na verdade eles não têm nenhuma característica de Cristo nas suas vidas, e o inimigo vem e tenta usá-los e afastar de nós aquilo que é o teu projeto, nos levando na direção errada. Senhor, misericórdia, perdoa-nos se nós já nos deixamos levar. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nós possamos nos reposicionar de tal forma que tudo que o Senhor tem de bom, perfeito e agradável, que vem do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação, seja o que reja a nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.